Bom dia! Hoje, 3 de abril de 2020. E a nossa aula hoje vai ser por aqui, vai ser online. Então, espero que todos vocês estejam bem, aproveitar bem na medida do possível e vocês também, certo? Nossa aula de hoje vai conter história, migrações do passado, geografia do estado de Santa Catarina, matemática, calendário. Vocês terão aula de música com o professor Jonatas e vamos falar em língua portuguesa de monossílabas tônicas e oxítonas. Certo, crianças? Crianças, lá no início desse bimestre a gente estudou sobre a migração em outros tempos, que vocês vão localizar lá no livro de vocês, na página 20 e 21, assim por diante. E aí, a partir dali que a prof vai fazer uma pequena retomada até a gente chegar no momento que nós estamos agora. A gente viu que a migração ocorreu desde o início da história da humanidade. Essa migração consiste na mobilidade espacial, no deslocamento da população, ou seja, na troca de país, estado, região e até de domicílio. Os fluxos migratórios ocorrem por diferentes motivos. Entre eles se destacam o de ordem econômica, política e cultural. Nós observamos ao ar livre, diga-se de passagem, lembra da nossa aula lá fora, sentadinhos lá na grama, o sol vinha, o sol ia, que os primeiros movimentos migratórios se deram há muitos anos atrás, e pura e simplesmente por alimentação. Eram as chamadas comunidades coletoras, as comunidades caçadoras. As únicas preocupações eram voltadas às dificuldades naturais: frio, chuva, a busca por água e por alimento. Lembram que a gente concluiu junto com eles que nós temos uma vida privilegiada? Nós percebemos o porquê de algumas regiões do Brasil serem historicamente mais atrativas que outras. Conhecemos que o principal fator responsável pelas migrações do território brasileiro é o econômico, pois o modelo econômico é capitalista e cria espaços privilegiados. Consequentemente, há um interesse bem maior da população em habitar esses espaços, né? Vocês lembram quando a gente comentou que as informações já estão contidas dentro da gente, né? Nós, os nossos povos, há milhares e milhares de anos viajavam de um lado para o outro, né? Então, os primeiros povos migratórios, primeiros que migraram, foram os africanos. Lembram que eles passaram de continente em continente, povoando? Dizem que eles são uma das populações mais antigas. A gente viu isso até lá no livro, na página 26, onde disse o seguinte pra gente: que as migrações das primeiras comunidades humanas vindas da África levaram muitos anos, para ocupar todos os continentes. Então elas foram as primeiras, mas a gente descobriu também, no decorrer dos nossos estudos, que vieram outras populações e habitaram o nosso continente. A primeira delas, qual foi? Vocês lembram? Isso mesmo, os portugueses. Os portugueses vieram para cá, passaram por aqui e vieram em busca de terras, colonizar as terras e buscar as riquezas. E realmente foram o que eles fizeram, né? Levaram nossas riquezas embora. Logo depois deles, ou mais ou menos junto com eles, também a gente viu que vieram os holandeses e os franceses. Os franceses trouxeram um pouquinho da sua cultura, assim como os holandeses. Os holandeses deixaram as construções para a gente poder ver, principalmente lá no Nordeste. E lembra quando a gente comentou sobre o pão francês, que o pão francês é tipicamente brasileiro, né? Mas brasileiros foram lá na França aprender a fazer esse tipo de pão com os franceses, que fazem massas deliciosas. Mas, lá em meados do século XIX, com um decreto que aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente, acabou com a escravatura. Lembram que a gente também comentou sobre os escravos que vieram lá de bantos e sudaneses que foram trazidos para cá numa migração forçada? Pois é, precisamente lá no ano de 1888, a escravatura acabou no Brasil e não se podia mais usar a mão negra para poder trabalhar, a mão de obra. Então, portanto, o governo brasileiro, na época, foi obrigado a chamar ou a tentar conquistar povos de outras áreas, de outros lugares fora do Brasil para vir trabalhar aqui, que é onde a gente vai começar o estudo de hoje. Então, portanto, crianças, bastante atenção, certo? A solução que foi encontrada, ou a alternativa encontrada pelos governantes da época, foram trazer os trabalhadores de outros países.
E observem aqui, ó, lá no século XVI até o século XIX, a gente tem as correntes migratórias em azul. Olhem como elas eram. Depois nós temos as correntes migratórias de escravos africanos, lá do século XVIII ao século XIX. Olha os escravos africanos, para onde eles iam. Depois a gente tem o maior fluxo migratório, que são as correntes que estão em setas verdes, que ocorreu de 1830 a 1840. E, por fim, nós temos as vermelhas. Olha o fluxo migratório, agora de ida e vinda, ó, de todos os lugares, que foram as correntes migratórias depois dos anos de 1940. Sendo assim, crianças, olhem aqui a Prof. estava explicando, tem o gráfico, ó. Agora é o nosso conteúdo, mão de obra e imigração aqui dentro do Brasil. Lembra que a Prof. falou, ó, lá por meados, ó, de 1890, olha quanta gente de fora veio. E as pessoas que vieram de fora foram os migrantes alemães, italianos, principalmente. Assim como também vieram os suíços, assim como vieram os japoneses. E todos eles vieram para trabalhar, prestar um serviço de mão de obra aqui no Brasil. Trabalhar na plantação de café, trabalhar na plantação de outros itens, outros alimentos. E eu volto a frisar, lembra que a alimentação há muito tempo atrás era normal, era natural, era só colher e comer, era só pescar? Lá no início dos nossos estudos, olha como está agora. A partir de 1890, a migração toda no Brasil. Ocorreu também um pouquinho antes, daqui a pouco a gente vai ver. Esses imigrantes que foram chegando aqui no Brasil, chegaram principalmente lá na metrópole, lá em São Paulo. Então eles desembarcavam em Santos e depois eles iam de um lado para o outro. O gráfico mostrou pra gente que o principal motivo da vinda desses imigrantes para cá foi realmente a mão de obra. E isso aconteceu lá desde 1808 até 1970, mas precisamente na chegada para a colonização de outros territórios, tanto que muitos desses imigrantes vieram aqui também para o estado de Santa Catarina. Tanto que aqui na nossa região, a cultura que prevalece é italiana e alemã, ou melhor, alemã e italiana. Os alemães vieram primeiro e depois chegaram os italianos, né? Mas a gente sabe que o que trouxe eles para cá foi que, infelizmente, a Revolução Industrial, ocorrida lá na Europa, fez com que eles viessem, como eles fugissem de lá ou seguissem outros caminhos, realizassem os seus sonhos. Eles não podiam mais ficar por lá, porque eram muitas empresas e a mão de obra foi substituída pela tecnologia. E então eles vieram colonizar terras que ainda precisavam de cultivo. O Brasil era uma delas. E a vinda deles para cá trouxe junto um monte de história. Eles trouxeram as histórias deles, eles trouxeram as vidas deles, eles trouxeram as culturas deles e nos ensinaram. Por isso que nós somos hoje do jeito que somos, um povo tão cheio e vasto de aprendizado cultural de outros países. Crianças, lá na página 32 do livro de história, vocês vão encontrar esta imagem aqui, ó. E eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o que está representado nessa obra. Olhem para ela. Na parte de baixo, lá vocês vão ver no rodapé da imagem que vai ter a fonte. Deem uma olhada. O que essa foto está representando? O que ela afirma para a gente? O que ela mostra? E quais será que foram as dificuldades que esses imigrantes encontraram quando chegaram aqui no Brasil? Lembram que a gente viu um bocado de coisa, né? A gente conversou sobre muita coisa. E uma das dificuldades grandes era a forma de falar deles, né? Nós não conseguimos nos comunicar. Até vocês lembraram de uma situação sofrida por vocês o ano passado, ou acontecida com vocês, quando a colega de vocês, a Nelly, alemã, estava ali junto com vocês. Ela não conseguia entender vocês e vocês também fizeram o máximo para atender. Então, a gente sabe que uma das dificuldades é a forma de falar, mas existem muitas outras, né? Então, crianças, façam com bastante calma, façam com atenção, releiam os textos que a gente já viu até agora. Vão lá, façam uma atividade com calma, que vocês vão ter tempinho para isso. E mais tarde a gente volta. Beijo!